nós vamos dar uma olhada na genealogia de Jesus. E a ascendência de Jesus é interessante porque tem gente importante lá. A gente vê Abraão, né? Abraão considerado aí o pai da fé, né? Do povo judeu, o patriarca, né? Então, sim, muito importante. Tem lá também o rei Davi, né? Então, Jesus, ele é da descendência do grande rei Davi, né? Então, tem pessoas importantes na genealogia de Jesus. Acontece que, se você der uma olhada lá em Mateus, capítulo 1, Mateus ele vai inserir nessa genealogia 4 mulheres. É curioso porque na genealogia, de acordo com Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, não tem essas 4 mulheres, somente no Evangelho de Mateus, né? Dá uma olhada aí, abra sua Bíblia então em Mateus, capítulo 1, você vai dar uma olhada lá, olha só, no verso 3, fala de Tamar. No verso 5, menciona Raabe e Ruth. E o verso 6 menciona a mulher de Urias, Batseba, né? Então, nós temos 4 mulheres aqui, mas lá no finalzinho, claro, obviamente, Maria. Mas aqui, entre o verso 3 e o verso 6, ele menciona 4 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Por quê? Porque mulheres, lembrando então do contexto judaico daquele momento, que tinha o hábito de mencionar na genealogia somente os homens, aqui Mateus ele insere, escrevendo para judeus, ele insere 4 mulheres e mais, são 4 mulheres que não são tidas como matriarcas. Por exemplo, ele não menciona aqui, ele poderia ter mencionado Sara, né? Ele poderia ter mencionado outras mulheres que são significativas para a história do povo de Israel. Mas ele menciona essas aqui. Por quê? Qual é o significado? O que Mateus está querendo nos transmitir? É isso que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos entender a inserção dessas 4 mulheres na genealogia de Mateus e aí, então, tentar relacionar a nossa história, a nossa vida hoje com este significado. Ok? Tá pronto aí? Vamos lá? Se você ainda não pegou, pega a sua Bíblia, pega aí material para fazer suas anotações, porque nós vamos crescer no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Bem, em Gênesis, no capítulo 3, nós vemos algo muito interessante. Nós vemos a entrada do pecado no mundo. O ser humano, então, ele, de maneira voluntária, ele decide se colocar contra Deus, contra o bom Deus, né? E ele rejeita o Senhor. E a despeito, então, deste pecado, desta rebeldia, ele então sofre. Deus o havia avisado, né? No dia, então, que ele pecasse, no dia que ele, então, comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele, então, morreria. E isso aconteceu. Então, o ser humano, Adão, Eva e toda a humanidade, desde então, tem sofrido as consequências do seu pecado. Acontece que, mesmo em meio, então, a essa tragédia, em meio a essa tragédia, Deus, de maneira graciosa e misericordiosa,
ele providencia, então, redenção para o homem. No capítulo 3 mesmo, no verso 15, ele faz uma promessa muito interessante. Dá uma olhada lá. Olha só. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É bem interessante aqui a gente notar, perceber que esta promessa, que é chamada de proto-evangelho pelos teólogos, ela se refere a um descendente, o descendente. Viria o descendente da mulher, viria o descendente de Eva. Esse descendente esmagaria a cabeça da serpente, a serpente lá da tentação. Né? E a serpente lhe, então, feriria o calcanhar. Do que será que esta profecia, essa promessa está se referindo? A que será que está se referindo, então, esta profecia, não é? Eva e Adão pensaram que viria, então, aquele varão que os redimiria dos seus pecados. E era um pensamento correto. Acontece que eles pensaram que seria imediatamente na sua geração. Olha só o capítulo 4, verso 1 de Gênesis. É bem interessante. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher, ela engravidou e, tendo dado à luz, Caim disse: alcancei do Senhor um filho homem. Isso não parece para você estranho? Imagina, você tem um filho e você diz, então, em relação a ele, eu tive um homem. Não parece muito óbvio, né? Mas aqui ela estava se referindo à promessa. E ela então está expressando fé na promessa que Deus havia feito a ela e a seu marido. Viria o descendente. Esse descendente, então, de Eva, ele esmagaria a cabeça da serpente. Acontece que não era Caim. Nós conhecemos a história, né? Caim termina assassinando o seu próprio irmão. Definitivamente não seria Caim. Essa promessa, ela se estende ao longo de todas as escrituras. Ela é como uma fagulha que começa bem pequenininha, mas ela vai aos poucos, ela vai incendiando toda a floresta. Assim essa promessa. Olha, dá uma olhada em Gênesis capítulo 22, no verso 18. Dá uma olhada aí, abra sua Bíblia, diz assim: e todas as nações da terra serão abençoadas por meio, olha a expressão de novo, gente, do descendente, pois obedeceste a minha voz. A bênção de Deus, lembre-se da maldição de Gênesis 3. O ser humano está, então, amaldiçoado por conta da sua rebeldia contra Deus. Mas Deus agora ele promete a bênção, e essa bênção viria para Abraão, mas não somente para Abraão, a partir de Abraão, para todos os gentios, para todas as famílias da terra. Né? Não somente para os judeus, mas para todas as famílias da terra. E isso por meio do descendente. Perceba como esta promessa, a profecia de Gênesis 3, ela aumenta aqui um pouco mais de informação, não é mesmo? Então, o descendente, ele estava por vir, e ele viria a partir de Abraão, e por meio dele, então, a bênção para todas as famílias da terra. Muito bem, qual é a primeira mulher lá da genealogia que nós vimos em Mateus 1? A primeira mulher, se você estiver lembrado, é Tamar. Né? Quem é Tamar? Bom, Abraão, que nós mencionamos agora, né, de Gênesis 12, Gênesis 22, e várias partes do Gênesis que mencionam, então, essa promessa feita a Abraão. Abraão, então, ele gera Isaac. Isaac, ele vai gerar Jacó. Jacó,
ele teve então os 12 filhos, que desses 12 filhos se originaram as 12 tribos de Israel. Né? Bem, um desses filhos chamava-se Judá. E lá em Gênesis 38, abra aí a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 38, Judá, ele casa-se com uma estrangeira, uma cananita. E desse casamento, ele tem 3 filhos, Onã e Selá. Ok? O que acontece? Judá ele vai providenciar uma esposa, então, para o seu filho, o primogênito, mais velho, Né? Esse primogênito, então, casa-se com Tamar, que é a primeira mulher mencionada lá na genealogia. Acontece que o texto menciona, depois você lê com calma aqui Gênesis 38, o texto vai mencionar que procedeu de maneira maligna contra Deus, então Deus o tomou. Ok. Então, veio a falecer. E aí, então, o que Judá fez? Conforme o costume da sua época, para dar descendência, então, à família de Tamar foi dada como esposa ao seu cunhado, né? o segundo aí da linhagem. Bem, que era Onã. Acontece que Onã procedeu da mesma forma que diz o texto, então, que Deus o tomou. Ok? Bom, ficou o terceiro. E aí, então, Judá, o pai do seu terceiro filho, Selá, ele ficou pensando, puxa vida, se eu der o meu filho para Tamar, ele vai morrer também, né? Então, melhor não fazer isso, não. E aí, então, despediu Tamar para a casa dos seus pais e foi o que aconteceu. Mas o que Tamar fez? Como Tamar procedeu? Passando os anos, ela, então, ela usou, né, de subterfúgios de incesto. Ela teve relações sexuais, ela se desfaçou de prostituta e teve relações sexuais com seu próprio sogro, né, Judá. E aí, dessa relação sexual, ela terminou, então, ficando grávida, e daí, então, nasce Pérez e Zerá. Então, Tamar, uma estrangeira e uma mulher que usa, né, de um expediente incestuoso para resolver um problema imediato. Ok? Segunda mulher. A segunda mulher, antes da gente ir para Raabe, é interessante aqui a profecia que nós vemos em Gênesis a respeito de Judá. Mesmo a despeito dessa situação, a profecia está no capítulo 49, verso 10. Abra aí a sua Bíblia. Olha só que interessante. Diz assim: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e os povos obedecerão a ele. Olha só o que a profecia está dizendo. A despeito, então, daquele pecado, a despeito de todo o sofrimento que aquela situação pecaminosa trouxe, Deus, então, promete que daquela família de Judá, dessa tribo, viria alguém que seria rei. Isso não é interessante? Guarde, então, essas informações. É essa linha da promessa que nós estamos aí seguindo para entender por que Mateus cita aquelas mulheres na genealogia. Muito bem, vamos então para Raabe, é a segunda mulher mencionada. Passou-se então séculos, muitos anos depois da história, dessa primeira história de Tamar, e aí veio então
Raabe na época de Josué. Josué, então, no capítulo 2, nós vimos que o povo estava, então, prestes já havia iniciado a conquista, né, da terra prometida. Então, ele vai dar vão acontecer várias batalhas, e aqui no capítulo 2 menciona a batalha contra Jericó. Josué, então, ele envia os 2 espias, esses 2 espias vão a Jericó, nós conhecemos aí a história, e lá eles correm risco de morte, né? Mas eles são auxiliados por quem? Por uma prostituta que havia crido no Deus de Israel. O nome dessa mulher era Raabe. Então ela auxilia esses espias. Esses espias então têm a sua vida preservada e retornam para o acampamento do seu exército. E aí então acontece depois a conquista de Jericó, e Raabe e sua família são preservados. É bem interessante que o autor de Hebreus, no capítulo 11, quando ele descreve o rol dos heróis da fé, ele menciona Raabe. Dá uma olhada lá, Hebreus capítulo 11, verso 31, diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Por que ela fez isso? Porque ela creu. Porque ela creu no Deus de Israel. Muito bem, esta é a segunda mulher. Perceba, tanto Tamar quanto Raabe eram estrangeiras. E as duas com atitudes, com uma vida realmente muito difícil. A terceira mulher, aí na narrativa, na genealogia de Mateus 1, é Ruth. Não é? Ruth acabou, os pastores, eles expuseram então Ruth aí recentemente na nossa igreja, então nós temos aí bem recente na nossa memória. Então diz que no tempo dos juízes, né, uma família, ela foi, por conta da fome, ela resolveu migrar, né, de Israel e foi para a terra de Moabe. Acontece que na terra de Moabe acontece a tragédia, os homens da família morrem, o chefe da família morre, os seus 2 filhos morrem, os seus 2 filhos que haviam casado com 2 mulheres estrangeiras, 2 mulheres moabitas. Então Noemi, viúva, pobre, fora da sua terra, resolve retornar para a sua terra, e junto com ela a moabita Ruth, né? É bem interessante que o final da história tem uma genealogia. Ruth, ela casa com o seu resgatador, Boaz. Boaz, então, resgata Ruth e a sua família. Quem era Boaz? É bem interessante a gente dar uma olhada lá no final da genealogia. Dá uma olhada lá. Verso 18. Ruth, capítulo 4, verso 18. De onde ele começa? Pérez. Você lembra de Pérez? Era filho de quem? Tamar. Tamar com Judá. Não é? Olha lá. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz. Quem que foi Salmão? Salmão foi quem casou com Raabe. Perceba que está na genealogia aqui, então, as mulheres Tamar, depois Raabe e agora Ruth. Ruth, que
se casa com Boaz, e de Boaz, então, vem quem? Vem Davi, né? Então, a descendência vai chegar até Davi. E aí, em Davi, nós vemos a quarta mulher da genealogia de Mateus, capítulo 1. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, nós vemos a história de Davi com Batseba, né? Davi teve várias mulheres, vários casamentos, né? E uma dessas mulheres foi esposa de Urias, né? Davi assassinou esse homem e para ficar então com Batseba. E nós conhecemos a história. Houve o juízo de Deus, Deus disciplinou Davi, Deus disciplinou a sua família. Davi sofreu muito por causa do seu pecado. Mas é bem interessante. Juntamente com Batseba, então, as outras 3 mulheres, nós vemos 4 mulheres, ou melhor, 3 mulheres estrangeiras. 3 mulheres, Tamar, Raabe e Ruth, são 3 mulheres estrangeiras. 3 mulheres envolvidas com situações sexuais. Ruth não, mas é interessante que ela é moabita, então ela é descendente de Moabe, que também tem uma situação de incesto. É assim que se origina, né, a família e a descendência de Moabe. Deus, ele vai dizer que a maldição, então, estava até sobre a 10ª geração da família de Moabe. Então, 3 mulheres envolvidas com isso. A própria Batseba, ela era israelita, mas era casada com Urias. Urias, ele era hitita, então, provavelmente, Batseba também era tida como hitita, ok? Conforme os costumes da época. Então, nós temos 4 mulheres mencionadas na genealogia de Jesus, são estrangeiras. Uma usa de subterfúgios incestuosos para ter o que queria, que é Tamar. Raabe é também estrangeira e prostituta. Ruth, uma estrangeira moabita. Batseba, é interessante que Mateus ele coloca lá, não nem pelo nome, ele diz mulher de Urias, não é? Então, uma mulher estrangeira e adúltera, né? E a gente então se pergunta por que Mateus, essa foi a pergunta inicial, por que Mateus ele insere então essas 4 mulheres na sua genealogia? Você faz ideia? Se você tiver alguma resposta, se você tiver algum palpite, você pode colocar aí no chat para você interagir. Será muito jóia, será muito bem-vinda aí a sua opinião, tá bom? Então, você pode aí dar a sua opinião. Bem, vamos voltar lá em Mateus 1. Em Mateus capítulo 1, no texto da genealogia, portanto, no contexto literário da genealogia que nós estamos estudando, na continuidade, dá uma olhada lá no verso 21. Olha o que Mateus diz. Depois do anúncio do nascimento de Jesus, ou melhor, da gravidez de Maria, no verso 21 diz assim: ela dará à luz um filho, a quem dará o nome de Jesus,
Por quê? Olha aí. Porque ele salvará seu povo dos seus pecados. É muito interessante aqui. Mateus, ele seleciona da genealogia de Jesus pessoas para mostrar para a gente que nós somos pecadores e que precisamos desesperadamente do Salvador. Sim, são pessoas não com pecados que jamais cometeríamos. Não, são pessoas como nós, pecadores como nós, pessoas improváveis em termos dos nossos dias, né? Quando nós falamos de genealogia de grandes homens, a gente coloca, normalmente o que está relatado na ascendência dessa pessoa são outros grandes homens, pensadores, estadistas, etc. Mas aqui na genealogia de Jesus são postos pecadores, pessoas incapazes de se aproximar de Deus, pessoas que não têm seu próprio recurso para agradar a Deus, mas pessoas que colocaram a sua fé no Senhor, que foram encontradas pelo Senhor e o abraçaram em fé. Essas pessoas estão na genealogia de Jesus para nos mostrar que Deus, ele é soberano e misericordioso e ele vai direcionando a história de acordo com o seu propósito de redimir a cada um de nós, pecadores. De maneira soberana, ele direciona a nossa história, a história de famílias destruídas pelo pecado, a história de pessoas que tomaram decisões erradas. Não, a história de pessoas que não tinham capacidade moral de sequer ter o seu nome escrito em alguma lista, né, alguma lista religiosa, espiritual de sua época. Mas Deus, na sua soberania e também misericórdia, ele transforma maldição em bênção. Ele transforma, então, vidas destruídas pelo pecado em berços que dão a luz no futuro ao descendente, ao cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. Isso é incrível. Vamos dar uma olhada lá em Gálatas. Abra a sua Bíblia aí. Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Olha lá o verso 16. Diz assim: assim as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Olha só, ele usa aqui a mesma palavra que nós vimos lá em Gênesis 22. Você está lembrado? E também em Gênesis capítulo 3, verso 15. Preste atenção no alerta que Paulo traz aqui. A Escritura não diz e a teus descendentes como se falasse de muitos, mas como quem se refere a um só, a teu descendente, que é quem? Ele vai explicar aqui, ó, Cristo. Então, Cristo é o descendente de Gênesis 3,15, é o descendente de Gênesis 22, através do qual viria a bênção para quem? Para pecadores. É por isso, então, que Mateus, ele vai colocar, ele vai inserir na genealogia de Jesus quatro mulheres que são improváveis, que seriam improváveis de serem inseridas na genealogia de um rei,
na genealogia de alguém tão importante. Mas, como se trata de Jesus, o Redentor dos nossos pecados, o Redentor de nós, pecadores, faz todo sentido. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Verso 5, para quê? Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vindo a plenitude dos tempos, essa expressão é fantástica, ou seja, no tempo apropriado, no tempo reservado, no tempo preparado por Deus, ele que veio então intervindo ao longo de toda a história, família por família. Ele veio preparando então, por meio dessas pessoas, a ocasião em que o descendente viria, Jesus Cristo, o nosso Redentor. Diante disso, irmãos, o que a gente pode, então, aprender disso? Como que essa história, como que esse significado dessa genealogia pode nos ensinar? Olha só. Em primeiro lugar, a Bíblia ela não pinta Jesus como um super-herói que nasceu de um berço de ouro, que teve uma ascendência brilhante, como eu mencionei anteriormente. Né? A Bíblia ela não esconde o pecado de ninguém. A Bíblia ela não cria heróis. Não é? Não, o que a Bíblia está fazendo aqui é mostrar que nós não temos recursos, nós não temos capacidade, quando nós somos, então, deixados à nossa própria sorte, é isso que nós fazemos. Né? Pecado. Nós acometemos a nossa família, a nós mesmos e os nossos familiares de muito sofrimento, porque nós nos rebelamos contra Deus. Agora, essas narrativas dessas mulheres, né, mostram para a gente também que o pecado, ele nos acomete sofrimento. A gente não pode romantizar o pecado. A gente não pode olhar para essas pessoas e dizer, tá vendo? Eles pecaram como eu. Ninguém é perfeito, não é mesmo? Se ninguém é perfeito, então eu sou assim, eu vou continuar assim, eu vou morrer assim. Não. Olhe para essas narrativas e perceba o tamanho do sofrimento envolvido em cada uma delas, em cada uma das famílias, em cada uma das pessoas envolvidas. Né? Mais uma coisa que a gente pensa a respeito disso. Os improváveis apontam para a soberania de Deus em conduzir a história por meio de sua misericórdia até que chegasse o descendente. Os improváveis, eles são destacados na genealogia de Jesus para mostrar o nosso Deus que é soberano, ele tem controle da história humana. Total controle sobre a história humana, apesar do nosso pecado. Deus está no controle. E ele conduz a história até Gálatas 4, como menciona Paulo, né? A plenitude dos tempos, até chegar o descendente. É isso que a teologia bíblica, é isso que a história da redenção vai mostrar para a gente. E por fim, querido, seja lá qual for o nosso pecado, seja lá qual for o seu pecado, o nosso Redentor veio. Jesus Cristo, ele veio para nos redimir da nossa miséria. Ele veio nos redimir dos nossos pecados. Eu quero encorajá-lo a crer
no Redentor. Se você ainda não fez isso, eu quero encorajá-lo nessa noite a crer no Redentor, conforme nós vimos ao longo aí das promessas do Antigo Testamento. Ele veio não de berço de ouro, ele veio de famílias que foram desgraçadas pelo pecado, sofreram muito por conta do pecado. E é exatamente por isso que o nosso Redentor veio. É exatamente por isso que Jesus Cristo veio. Ele veio para nos redimir, a mim e a você, dos nossos pecados. Você que já confiou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eu quero encorajá-lo a celebrar isso mais uma vez nesse Natal. O Natal, quando a gente pensa nisso, ele assume o significado que ele realmente tem. É bonito a árvore, enfeitar as bolinhas com as luzes. Aqui em casa nós gostamos disso. Mas a gente precisa lembrar que tudo isso é para celebrar o Redentor, o nosso Redentor, o nosso Remidor, aquele que nos resgatou dos nossos pecados. Mesmo em meio ao caos causado pelo pecado humano, o Deus soberano e misericordioso, ele conduziu a história humana por meio de improváveis, até que chegasse o descendente, Cristo Jesus, o nosso Senhor.